De Volta para o Futuro é um clássico da sessão da tarde. É um filme atemporal, à frente do seu tempo. Lançado em 1985, foi sucesso garantido. Direção de Robert Zemeckis, mas promovido porque nada mais, nada menos do que Steven Spielberg. O resto é história. Falar que foi um baixo orçamento e que rendeu bem mais do que 7 a 10 vezes mais do que o gasto inicial. O resto é história. Logo depois da vinheta eu tô começando então a falar um pouco sobre esse grande blockbuster. Tudo bem para vocês? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Máquinas Paulino, escritor nas horas vagas, e isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo combinado entre a gente aí para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? Na plataforma do Wattpad eu disponibilizo alguns romance, aventura e fantasia. E o primeiro deles foi O Homem que se Recusou a Morrer. Eu trago a história de Waiter que, diante da morte, por ser recusado por ela, acabou se tornando um imortal. Tá completinho lá com início, meio e fim. Os próximos que vou citar agora, eles têm a produção da capa pelo Rodrigo Ponciano, que também é escritor e é responsável pelo Império dos Guerreiros. Esse grande romance, aventura e fantasia, eu já tenho os meus. Adquira os seus também, que trata-se de uma grande história. A continuação de O Homem que se Recusou a Morrer se chama Os Imortais. Dessa vez eu trago um grupo seleto de seres que desenvolveram dons e poderes especiais, inclusive o da imortalidade. Se passa nos primórdios da nossa humanidade e civilização. Tem também baseados em muitos fatos reais. Trata-se de uma coletânea urbana de contos, da qual eu trago histórias verídicas, na maioria delas na minha região, da qual eu sou nascido e criado, no sudoeste de Campinas, na região do Ouro Verde. Dá uma olhada, pessoal, autor nacional. Tem também Guerreiro Urbano. Cassius Clay saiu do exército sob a patente de sargento e entrou na polícia militar, depois civil, depois federal e por último acabou se tornando um agente de campo do Serviço Secreto do Governo do Brasil. Essa história se passa dentro do universo Gamp, então não repare se você vê um ou outro personagem ali fazendo a transição, aparecendo na trama, nas histórias, tudo bem? E por último, mas não menos importante, Cavaleiro Celestial. Eu pego John Rodas, o Neandertal que inventou a roda, que foi somado, fundido a uma força suprema de codinome Cavaleiro Celestial, que contém 1% do vasto poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Essa trama também se passa dentro do universo Gamp, então o que vale para Guerreiro Urbano vale para Cavaleiro Celestial também. Não se esquenta se vê um ou outro personagem fazendo a transição, participando da trama, da história, porque se passa dentro desse universo. De Volta para o Futuro é um baita filmão, um clássico, digno de uma sessão da tarde. Traz a história de Marty McFly, que tinha como seu amigo Emmett Brown, que é Christopher Lloyd, um cientista que cria uma máquina do tempo dentro de um carro, mas não um carro comum, um DeLorean. Essa marca ficou marcada por esse filme, porque nunca mais se viu carros dessa linha e ficou marcado por esse filme. Marty McFly, na verdade, era para ter sido representado por um outro ator, Eric Stoltz, mas aí não gostaram muito do personagem
e aí acabando chamando Michael J. Fox para fazer o papel. Se não for o melhor papel da sua vida, é um deles. Então, como o Marty McFly, ele tá testando ali logo no começo do filme a máquina do tempo, e terroristas tentam assassinar o cientista, o Emmett Brown, porque ele roubou o plutônio deles, não pagou direito, e os caras vieram cobrar. Naquela confusão, ele acaba sendo morto logo no início do filme. E Marty McFly aciona a máquina e volta no tempo com ela em meados de 1955 e acaba acidentalmente encontrando seus pais. Primeiro seu pai, e acaba atrapalhando na conjuntura, porque o primeiro encontro deles, que era para ser num acidente de carro, quem acaba tomando o lugar do pai dele é ele mesmo, que vai parar na casa da sua futura mãe. E a sua mãe é avançada para os padrões da época e do seu tempo, de 1955. Muito bom, clássico. Depois disso, ele se encontra com a versão do cientista que criou a máquina do tempo no passado, do Christopher Lloyd do passado, e acaba convencendo ele a o ajudar. Só que aí ambos percebem que eles interferiram no encontro de seus pais, cujo uma foto tem ele e os irmãos dele vão desaparecendo aos poucos. Então ele tem que montar a trama, juntar os seus pais de volta, fazendo de artifícios, artimanhos. Tem também o vilão Biff, que é um vilão de época, né? Um valentão, alto, forte, folgado. Muito bom. Olha, se você não assistiu esse filme ainda, assista. Pode ver até com a família. É um filme muito bom, atemporal. E toda vez que eu revisito ele, eu me maravilho com tamanha sutileza. Uma história simples, mas recheada de coisas, de detalhes. Muito bem elaborado o roteiro. Não é à toa que a direção é de Robert Emmerich e foi apoiado por Steven Spielberg. Steven Spielberg, que na época bombardeou para os estúdios fazer esse filme, produzir, porque ele gostou muito do tema dessa obra. Muito bom, atemporal. Foi um parâmetro sobre as viagens no tempo por muitos anos. Se você não viu ainda, procure ver e não vai se arrepender. O filme é de 1985, mas cabe até os dias de hoje. Bem bacana, bem legal. É isso, pessoal. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês, ok?